Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, versos 36 e 37, que dizem o seguinte: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Esse texto, de uma maneira ou de outra, ele levanta uma doutrina muito controvertida, a doutrina chamada Teodiceia, que é uma doutrina que busca conciliar duas realidades aparentemente contraditórias: a realidade da existência do mal no mundo com a realidade de um Deus bom e todo-poderoso. É verdade, nós não temos todas as respostas a respeito da conciliação dessas duas realidades. Muitos, por não conseguirem fazer essa conciliação, acabam afirmando pelo menos uma de duas coisas: ou Deus é indiferente, ou Deus não existe. Porque se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele permitiria a existência do mal, tendo poder para erradicá-lo? E mais, como um Deus bom e todo-poderoso permitiria que pessoas boas, pessoas justas, sofressem com o mal? Então, uma vez que por vezes as pessoas não conseguem responder a questões como essas, elas acabam chegando a uma de duas conclusões: ou Deus é indiferente, ou Deus não existe. Mas nós sabemos que Deus existe e que, por mais que nós não saibamos conciliar uma coisa com a outra, isso não nega, isso não exclui a realidade da existência de Deus, da sua bondade, do seu eterno poder, enfim, dos seus maravilhosos atributos. O texto que acabei de ler, ele faz referência a uma moça ou a uma senhora chamada Tabita. E o texto é muito interessante porque ele afirma que essa Tabita era uma discípula, e não qualquer discípula, mas uma discípula que estava envolvida, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então, do ponto de vista social, era uma pessoa de um caráter inquestionável, era uma pessoa boa, era uma pessoa justa. E é justamente esta pessoa que adoece e morre. E aí, diante disso, é natural, ou se não natural, é comum as pessoas perguntarem: mas como? Ela não era discípula de Jesus? Mas como? Ela não era dedicada à obra do Senhor? Mas como? Ela não era dedicada à prática de boas obras? Dedicada a dar esmolas, a fazer o bem para os outros? Como uma pessoa tão altruísta poderia passar por uma experiência como essa? Como uma pessoa boa e justa como Tabita poderia sofrer? Isso é injusto. É mesmo? É muito interessante, gente, porque a Bíblia, ela nunca vai negar a realidade. É verdade, existem expressões religiosas que vão negar as coisas como elas de fato são. Isso não vai acontecer com a fé cristã. A fé cristã, ela lida com a realidade como ela é. E uma das coisas que nós temos que destacar diante da realidade do mal é que ele existe porque nós vivemos num mundo caído. Desde Gênesis capítulo 3, o mundo não é como era. Ele foi lançado em maldição por causa da rebelião do homem contra Deus. E como o homem era, digamos assim, o cabeça federativo de toda a criação, com a sua desobediência, toda a criação sofreu as consequências da sua rebelião. Então, o mundo ele está numa condição de aflição, de maldição, de modo que o mal e a sua existência são
uma consequência natural de uma realidade como essa. Em segundo lugar, é uma ilusão e é um equívoco nós afirmarmos que existem justos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer, nenhum, não há quem busque a Deus. Então, quando as pessoas falam assim, mas como uma pessoa justa como essa pôde experimentar uma dor, uma aflição, um sofrimento como esse? Essa frase parte de uma premissa equivocada. A premissa é de que existe pessoa ou existem pessoas justas. E desde Gênesis capítulo 3 não existem pessoas justas. Pessoas da linhagem de Adão não são justas. Só existiu um justo, mas que não era da linhagem de Adão. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Redentor, o Messias. Então, se por um lado vivemos num mundo caído, em que os sofrimentos são esperados por causa dessa condição, as pessoas que habitam nesse mundo são pecadoras. E por serem pecadoras, elas estão sujeitas, até por constituição física, ao sofrimento, à degradação, à corrupção. Em terceiro lugar, a realidade do mal não indica que Deus não se compadeça daqueles que estão sofrendo. Nós vamos ver na sequência dessa reflexão que Deus se manifesta em compaixão em relação a essa moça. Mas a manifestação da compaixão de Deus, ela não se manifesta apenas de uma forma. Seja qual forma for, o fato é que Deus, ainda que ele não erradique imediatamente o mal do mundo, a presença do mal não significa que Deus não tenha compaixão daqueles que estão passando por grandes aflições. Em quarto lugar, Deus usa o mal para a sua própria glória. Você deve se lembrar que a salvação chegou a nós por causa de um sofrimento, por causa de uma terrível e tremenda aflição, que foi a aflição, que foram os sofrimentos pelos quais Cristo passou. Então Deus usa o sofrimento para a sua glória. E Deus usa de tal maneira que Ele expôs o seu único e amado Filho a essa experiência para, por meio dela, proporcionar para nós salvação. E, em último lugar, embora o sofrimento seja real e, em algumas situações, até da perspectiva humana, prolongado, isso não significa que o sofrimento não tenha data de validade, pois ele tem. Há um dia marcado na agenda de Deus em que todo sofrimento será erradicado, todo sofrimento será eliminado, extinguido da terra. É verdade, esse sofrimento não será mais uma experiência para aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, para aqueles que têm a sua confiança toda voltada para o Filho de Deus. A estes é garantida a completa extinção da dor, do sofrimento, das aflições, das adversidades. E mais do que isso, a eles são garantidas as maravilhas, as delícias da herança de Deus que o Senhor tem preparado para aqueles que creram em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para a experiência de Tabita, nós não precisamos nos escandalizar. Por quê? Porque vivemos no mundo caído, porque somos pecadores, porque Deus se compadece daqueles que estão em sofrimento, porque Deus usa o sofrimento para a sua glória, porque Deus estabeleceu um dia desconhecido para nós, mas muito bem conhecido para Ele, em que o mal será completamente extinto daqueles e da experiência daqueles que
estão unidos em aliança com o Senhor por meio de Cristo Jesus. Na próxima reflexão, nós vamos dar sequência a esse texto que trata da experiência de Tabita. E eu peço que você me acompanhe nessa nossa próxima reflexão, que é a continuidade dessa. Até lá!